Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trabalho e transformações no espaço geográfico, transformações no espaço geográfico. A gente precisa lembrar que o ser humano, ele é condicionado, ou seja, ele é levado desde sempre, desde os primeiros momentos a trabalhar. Ele não trabalha exatamente porque ele quer, ele trabalha porque ele precisa transformar o espaço em que ele vive. Então, todas as atividades humanas são frutos de um trabalho. E o trabalho, o que ele faz? O trabalho, ele vai modificar, o trabalho humano, ele vai modificar as paisagens. Então, a paisagem, por exemplo, a paisagem humanizada é fruto das transformações que o ser humano realizam nelas. E aí a gente vai ter uma forma seguinte: o ser humano ele vai modificar o espaço que ele vive para transformar o espaço que ele vive num espaço mais confortável. Atualmente, a gente trabalha para conseguir uma ascensão social, ou seja, nós trabalhamos, na maioria das vezes, para conseguir crescer na vida, ganhar mais dinheiro e ter uma vida um pouco mais confortável. Então, um dos principais motivos para se trabalhar hoje em dia é você trabalhar para conseguir conquistar novos espaços, novos lugares e crescer na vida. Os trabalhadores, de uma forma geral, eles podem trabalhar em diversos lugares, em diversas situações. Então, você vai ter trabalhadores que trabalham em construções, você vai ter o trabalhador rural, que é o trabalhador que trabalha no campo, plantando, colhendo. Você vai ter um trabalhador que faz alguma coisa pelo outro, por exemplo, seu carro quebra, você tem que pedir uma ajuda do mecânico. Esse mecânico a gente chama de prestador de serviços. E esse mecânico vai trabalhar para você. Existe o trabalhador da indústria, que é que produz as coisas, que faz as coisas no geral, tecnologias, objetos. A gente vai ter um outro setor que a gente vai chamar de setor comercial, que é o setor onde as pessoas compram e vendem as coisas, e por aí vai. O trabalho, ele é dividido com duas atividades principais. A gente vai ter a atividade rural, que é realizada no campo, né? Normalmente no interior. E as atividades, por exemplo, como indústria, comércio, serviços, que vão ser realizadas na cidade. Ele vai ser dividido por alguns setores, né? E até aí tudo bem. Então você vai ter, por exemplo, algumas atividades que você vai realizar muito mais nas cidades do que no campo. Por exemplo, a construção de uns prédios, né? O trabalho, ele faz parte do que a gente chama de atividade econômica. E quanto maior você for ficando, quanto mais dinheiro você vai ganhando com o seu trabalho, você vai ter um que a gente chama de poder aquisitivo melhor, ou seja, o maior, que é um poder de compra maior. E aí a gente já sabe que quanto mais rico, as pessoas acham que a pessoa deve ser mais respeitada e mais ela contribui para a economia de um país. Esse pensamento é certo? Não, eu não acho esse pensamento certo. Isso é um pensamento que ocorre de acordo com a visão das pessoas e não minha, da visão dos governos e não meu. Então a gente vai ter casas muito chiques, muito bonitas e casas não tão bonitas. Por quê? Porque a pessoa não trabalhou o suficiente para ter uma casa muito ruim? Não, porque as oportunidades de trabalho, de emprego e até de escola não são a mesma para todos. Então, a gente vai ter o que a gente chama de desigualdade social a partir daí, a partir das relações de trabalho. Uma coisa que é super importante falar é que a atividade econômica, ou seja, os setores que se trabalham, eles são separados em três serviços, em três setores. E aí a gente vai chamar de atividade primária, atividade secundária
e atividade terciária. Essa atividade que é atividade primária, a gente chama de, normalmente as atividades primárias são a agricultura ou o que a gente chama de extrativismo, que é tirar da natureza aquilo que ela nos oferece, ou criar um bicho, enfim. Essas são atividades que a gente chama de atividades primárias. Indústria é atividade secundária, que é a atividade de produção dos produtos. Então, você vai pegar, por exemplo, coisas que são produzidas na atividade primária. Vou dar um exemplo, a gente planta algodão. Esse algodão, faz parte da atividade primária, você vai pegar e vai só tirar. Ele vai para a indústria, ele vai ser transformado numa camiseta. E ele vai ser vendido na atividade terciária, que seria comércio e serviços. Então, a atividade secundária é a atividade da indústria, a atividade da transformação. E a atividade terciária é a atividade de serviços, é a atividade de comércio, atividade de vendas. Certo, gente? Então, acho que deu para entender aí quais são as atividades principais. Lembrando que a atividade primária, ela tem a ver com agricultura e com pecuária, que também teria a ver com criação de galinha, de boi e por aí vai, né? Eu acho que é isso. Talvez tenha dado para entender um pouquinho sobre o mundo do trabalho, lembrando que todo mundo e toda a transformação na paisagem, que transforma a paisagem em humanizada, é fruto do trabalho humano, e todos os seres humanos precisam trabalhar, e nem todos os seres humanos recebem as mesmas quantidades de dinheiro ou têm as mesmas oportunidades de trabalho, até porque a gente vai ter também em alguns setores o que a gente chama de desemprego. Então não tem emprego para todo mundo, então não é todo mundo que consegue trabalhar e ser remunerado, ou seja, ter dinheiro para aquilo que eles desejam, certo? Então é isso, gente. Um beijinho e até a próxima.